Bom dia a todos. Bom dia. Sou o estudante Henrique Lima, sacerdote de terceira Câmara na Escola Templo Hora Florescer, e hoje é dia 9 de janeiro de 2022, e o tema da conferência de hoje é Como adquirir sabedoria no trabalho do autoconhecimento, com o tema Técnicas para extrair sabedoria do ginásio psicológico, produzindo amadurecimento. Um instante para observar o gráfico. O autoconhecimento é a capacidade de aprender se observando. Porém, a palavra auto, neste caso, refere-se também ao autoaprendizado, ou seja, aprender sozinho, se observar sozinho, sem apontamentos ou auxílios externos, pois em realidade, somente nós temos a capacidade de nos auto-observar de maneira profunda. Conhecer nossos pensamentos, sentimentos, emoções. Se deixamos que pessoas externas criem um conceito ou mesmo um preconceito de nós com base da observação delas perante nós, cria-se um estigma de elementos que como se nossa cabeça ela achasse que deveria seguir aquilo e se torna aquilo que a pessoa está observando, aquilo que o conceito de quem está externo coloca dentro de nós. E dá a impressão que a gente tem que agir daquele jeito e não podemos mudar, e que realmente somos daquele jeito. Porém, somente nós temos a capacidade de nos mudar e saber o que realmente estamos sentindo. Por exemplo, muitas vezes uma pessoa que ela é calma, que tem características de pessoas calmas, ela é mais quieta, menos comunicativa, introspectiva, essa pessoa pode ser taxada de orgulhosa, ou até mesmo uma pessoa triste, ou depressiva. Ou tem gente até que acha que uma pessoa que não conversa assim, ela sempre está irritada. Mas na realidade, as emoções que estão ocorrendo dentro daquela pessoa é um universo próprio. E nem sempre aquilo que está dentro dela vai refletir a observação externa que nós estamos tendo. Então, para se autoconhecer, é necessário olhar para dentro de si. Então, para que nós possamos ter o autoconhecimento, é necessário que a gente utilize o espelho e nós nos vejamos, mas ir além desta parte. Nós devemos ir dentro de nós e observar o que ocorre dentro de nós. Quando nós adentramos pela prática da autoobservação unida da meditação profunda, na qual aquietamos o corpo e a mente com a prática da respiração profunda, podemos perceber uma série de pensamentos, situações e emoções. Começamos a perceber o que está ocorrendo nesses centros dentro de nós. No centro intelectual, no centro emocional, no centro sexual. O que está ocorrendo? Vamos observar o gráfico por um instante. Nós vemos que tem uma figura aqui na direita subindo uma escada, outra na esquerda subindo uma escada, uma pessoa sentada, tocando como se fosse uma vuvuzela. São várias situações. Este gráfico aqui, ele representa o ginásio psicológico. Essas séries de criaturas, elas são os pensamentos. Essas figuras ali são os pensamentos. E esses pensamentos, que depois eles se tornam defeitos psicológicos, eles são alimentados pelas reações causadas pelas experiências do mundo físico, também chamado de ginásio psicológico. Ou seja, cada situação que experienciamos no mundo físico, seja ir ao trabalho, acordar, comer, namorar, tudo é um ginásio psicológico, no qual podemos treinar e aguçar nossa percepção
reduzir nossas reações psicológicas egoístas, principalmente as de autoconsideração, ou seja, devemos observar as reações que são de orgulho, quando nós nos sentimos melhor do que alguém, ou que merecemos mais do que alguém, ou que não poderíamos estar passando por aquilo. Vamos observar o gráfico e seus exemplos de reações. Então aqui a gente pode ver como se a gente estivesse andando na rua e de repente a gente visse um morador de rua, um mendigo. Qual que é a reação que a gente vai ter perante essa figura? Então, quando a gente for aquietar a nossa mente e for meditar sobre isso, a mesma figura ela vai estar ali dentro da nossa mente, porque ela causou uma impressão visual. Então, pode vir a pensamento de, poxa, podia ter feito caridade, podia ter auxiliado aquela pessoa. Ou se a pessoa for muito orgulhosa, ela vai pensar, ai, cidade suja, cheia de morador de rua, tem que tirar tudo esse pessoal pobre daqui dessa cidade. Então, isso são reações. E essas reações, elas vão ser alimentadas por essas interações no mundo físico. Aqui, no outro caso, uma pessoa tocando um instrumento, pode ser exemplificado por quando a gente está andando na rua e toca uma música que a gente não gosta. Então, nossa autoconsideração já vai reagir contra aquela pessoa, falar que música chata, que saco essa pessoa, incômodo, ou maldizer aquela pessoa, desejar mal por aquela pessoa. Então, todas essas reações, elas vão alimentando ainda mais esses pensamentos e vão gerando um tipo de confusão mental. Toda a experiência do mundo físico que nos leva a alimentar essas reações, ela faz com que nós deixemos de dar atenção ao nosso real ser, ao nosso íntimo, que está em oculto, ao nosso ser interior. E todos esses pensamentos nos levam a reações egoístas e depois a ações egoístas, que adormecem a nossa consciência. Por vezes temos a impressão de ser apenas um pensamento, apenas uma personalidade, o famoso eu. Eu fiz, eu pensei, eu quero. Vamos observar o gráfico. Mas na realidade, nossa mente é lotada desses defeitos psicológicos. Que transformam nossos pensamentos e existência em um completo labirinto, sem rumo e sem foco, onde cada eu psicológico segue por um caminho. Que lhe convém. Eus de fornicação preferem hábitos fornicários. Os dos alcoólatras preferem o da bebida. O glutão fica se empanturrando. Cada um segue o que vai buscar o que lhe convém. Então, dentro de nós, nossos pensamentos, há muita troca dessas personalidades no nosso dia a dia. Às vezes nós estamos no eu da preguiça, então vamos ficar mais sentado, porque este pensamento aqui, estamos nesse continho aqui do nosso pensamento, do nosso mundo interno. Tem vezes que nós estamos mais com o eu da inveja, por exemplo, aqui a pessoa está olhando, querendo saber da vida dos outros, cuidando da vida dos outros, e entre outros defeitos psicológicos. A gente fica andando para lá e para cá dentro da nossa mente e a gente não consegue chegar em nenhum lugar. Só podemos perceber esse estado psicológico com a prática da meditação profunda, ou seja, nós só podemos perceber que isso ocorre dentro de nós, que isso está ocorrendo dentro de nós, se nós pararmos para meditar sobre isso, para buscar conhecer e saber o que está acontecendo no nosso interior. E nós vamos perceber que existem pensamentos que discordam entre eles, pensamentos que são opostos, que se opõem e ficam brigando. Então, significa que tem mais de uma personalidade dentro de nós. Com a meditação profunda, nós mergulhamos no nosso interior
e passamos a perceber cada elemento dentro de nós. Porém, não se atém a apenas isso. Dentro de nós existe uma essência, a nossa consciência divina, o aspecto superior que habita dentro de nós, o nosso real ser. Já pararam para pensar, ou já ouviram aquela voz de dentro de nós que fala: não faça isso, tome cuidado, não vá por este caminho, ou isso é errado? Essas palavras é justamente a nossa consciência tentando nos alertar. Quando ignoramos por teimosia essas instruções da consciência, estamos adormecendo a nossa consciência e dificultando cada vez mais o acesso a ela. Então, toda vez que nós ignoramos a resposta do nosso ser, é como se surgisse mais uma nova escada, mais uma nova porta, porque nós estamos indo alimentar um novo ego quando se adormece a consciência. E esse labirinto, ele vai se ampliando, ele vai se tornando ainda mais difícil de conseguir perceber a consciência e chegar até a consciência. Por isso, devemos dar muita atenção às nossas virtudes, às nossas ações conscientes. E para isso, precisamos realmente meditar sobre nós e aprender a extrair a sabedoria oriunda do ginásio psicológico. Quando nós observamos o ginásio psicológico, por exemplo, numa situação na qual uma pessoa vai para uma loja para comprar algo e é mal atendida. Quando nós observamos o que ocorre dentro de nós nessa situação, obtemos um material para o trabalho psicológico. O material nada mais é do que o autoconhecimento. Nessa mesma situação na qual eu citei, que fui mal atendido, percebi, por exemplo, que comecei a discutir com a pessoa, falando que não posso passar por isso, que isso é importante, isso e mais aquilo. Mas se perguntem, quem é importante? O que é importante? Quem está dizendo isso? Quem está reagindo? Sou eu mesmo que estou discutindo com essa pessoa? O que dentro de mim está discutindo com essa pessoa? Porque 2 segundos atrás eu não estava discutindo, agora estou. O que me motivou a fazer isso? Então, quando nós fazemos esses questionamentos, elevamos esses questionamentos para a meditação, nós vamos perceber que é claramente um defeito psicológico. Quando levamos essa frase para a meditação e vemos outras diversas reações, nós podemos ver diversas outras reações que ocorreram nessa existência, das mesmas situações, outras vezes que nós discutimos com outras pessoas. Então, quando nós meditamos sobre isso, a recordação ela vai trazer essa lembrança. E daí nós vamos meditando e buscando para buscar a origem delas, a origem dessas reações, dessas situações. E quando percebemos essa origem, quando descobrimos essa origem, levamos a força superior que habita em nós, a nossa Mãe Divina. Para que ela desintegre com a nossa energia sexual o Kundalini. Com a nossa energia sexual, o Kundalini, pedimos à nossa Mãe Divina que queime este defeito com a energia sexual. E fazemos essa petição diversas vezes. Mãe Divina queime, Mãe Divina queime, Mãe Divina queime. Até que haja compreensão do que levava àquele defeito. Nós desintegramos todas aquelas lembranças, todos aqueles pensamentos, aquelas portas, aquelas escadas, tudo aquilo vai sendo destruído com a prática da morte psicológica, onde nós utilizamos a energia sexual da nossa Mãe Divina para desintegrar esses defeitos. E nós vamos então quebrando todas essas escadas, esses degraus, e vamos podendo nos conectar novamente àquilo que está dentro de nós. Todo esse caminho vai se sendo limpo. E o que vai ocorrer dentro de nós, dentro da nossa psique, vai ser exemplificado por este gráfico, onde é um lugar muito mais amplo, livre e aberto, onde nós podemos contemplar algo muito além de nós, muito maior do que nós já havíamos percebido.
E com isso, vamos despertando nossa consciência de forma gradativa e começamos a sair deste labirinto. Passamos a perceber o que está acima dele, justamente a nossa consciência, nosso real ser e a nossa Mãe Divina. Com o trabalho psicológico, liberamos e quebramos aquelas paredes confusas que geravam um labirinto interno de pensamentos e situações. E liberamos espaço dentro de nós para ser preenchido com novas cores. Um instante para observar o gráfico. Nós, com a prática da morte psicológica, nós limpamos todo aquele lugar. E agora ele precisa ser preenchido por alguma coisa. E o que nós usamos para preencher essas novas cores é a energia sexual sagrada, da sexualidade superior, que consiste na prática da união sexual de esposo e esposa sem o orgasmo fisiológico, onde não há o derrame das energias sexuais. O casal transmuta sua energia no ato sexual, elevando-as pelos canais da base da coluna até a glândula pineal, alimentando e despertando assim as virtudes que são naturais do ser humano, naturais do real ser. Com o preenchimento de nosso corpo com as virtudes, não há mais espaço para reações, egos e devaneios. Apenas há a consciência. E assim ocorre o despertar da consciência. A sexualidade superior é a única e verdadeira chave para o despertar da consciência. Assim, se adquire a grande sabedoria da vida, o conhecimento verdadeiro. Aqui nessa escola, graças ao grande auxílio das medicinas xamânicas, ministradas gratuitamente, podemos nos aprofundar em meditação para nos autoconhecer, nos refinar e nos alimentar da sexualidade superior, para regenerar casados ou solteiros, que já estavam perdidos demais em sua existência e estavam quase se esquecendo da sua essência. A ayahuasca nos traz essa recordação, a recordação daquilo que é divino em nós. Ela nos prepara para o despertar da consciência, com a prática da sexualidade superior. E como sacrifício pela humanidade, esta escola entrega as medicinas juntamente aos 3 fatores de evolução da consciência, gratuitamente, sem jamais cobrar por aquilo que é sagrado. Para concluir, então, podemos perceber que a melhor prática para o autoconhecimento, para extrair a sabedoria do ginásio psicológico e produzir o amadurecimento, é justamente a prática da meditação profunda para conhecer os defeitos e eliminar esses defeitos, para liberar espaço para que então, com a prática da sexualidade superior, nós possamos nos alimentar das virtudes e assim amadurecer em espírito e consciência. Para a prática de hoje, apenas o mudra do vazio e o sutra do coração, que é da seguinte forma: mudra do vazio, mão direita sobre a mão esquerda, unindo os polegares, e coloca-se abaixo do plexo. E a entoação do mantra é da seguinte forma: Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhi Swaha. Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhi Swaha. Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhi Swaha. Agradeço a todos com minha alma e meu coração pela atenção de ouvir esta conferência. Que todo aplauso seja para o íntimo, para o real ser, jamais para a personalidade.